Olhamos para esta mensagem de Natal com a ajuda do comentador RTP, o Ricardo Jorge Pinto, está em direto da redação da RTP no Porto. Muito bom dia, Ricardo. Foi uma mensagem otimista? O chamar a atenção para o facto de o Governo estar a tentar tomar conta daqueles mais desprotegidos e, ao mesmo tempo, dar uma nota de otimismo. Essa tal nota de otimismo que diz respeito aos índices económicos, que, na verdade, têm começado a ser bem mais positivos do que eram há alguns meses. E Pedro Passos Coelho está a alinhar por aquilo que me parece ser a estratégia de comunicação do Governo nesta altura, que é repetida por Paulo Portas, que é repetida por vários membros do Governo. Isto é, chamar a atenção para o facto de esses índices mostrarem que, na verdade, estamos a descolar daquilo que eram sinais muito preocupantes de uma economia em recessão. Até que ponto isto terá eficácia junto de uma população que continua a sentir os efeitos das medidas de austeridade? Isso é alguma coisa que terá que ser agora comprovado neste ano 2014 e daí que Pedro Passos Coelho tenha sido moderado nesse otimismo, chamando também a atenção para a necessidade de muito trabalho e de ainda medidas difíceis que terão que nos seguir em 2014. Pedro Passos Coelho deixou aqui alguns recados. Deixou recados para aqueles que acham que estes sinais já são suficientes e que já se podem embandeirar em vitória. Deixou também recados para os pessimistas, para aqueles que consideram que toda esta estratégia está errada e de que nada poderá daqui de bom resultar. Mas, sobretudo, há aqui um sinal de que o Primeiro-Ministro olha agora para 2014 com precaução, mas uma precaução que lhe permite, de momento para momento, ir fazendo salientar aquilo que é o resultado dos sacrifícios que têm vindo a ser pedidos aos portugueses. E isso é absolutamente essencial em termos políticos se Pedro Passos Coelho quiser ser reeleito nas próximas eleições legislativas. Ricardo, o PCP e o Bloco de Esquerda dizem que este foi um discurso sobre um país que não existe. Pois, os partidos da oposição consideram que nestes sinais são apenas resultado daquilo que é uma conjuntura económica externa bastante mais favorável e que esta estratégia económica do Governo é a pior de todas, que o desemprego, apesar de ter diminuído, continua ainda em níveis muito elevados, exageradamente elevados, e que estas medidas de austeridade estão apenas a atrofiar aquilo que é o nosso tecido económico e que com maiores e melhores medidas de incentivo se poderia ultrapassar isso. E daí que seja mais do que natural neste regime democrático, os partidos da oposição não aceitam esta interpretação e vão continuar a pedir a demissão do Governo, considerando que é incompetência do Primeiro-Ministro estarmos na situação em que estamos. Ricardo, o que é que o Primeiro-Ministro quer dizer quando diz que usará todos os instrumentos para concluir o programa de resgate? Está a deixar tudo em aberto. Está a deixar em aberto a possibilidade de aumento de impostos, que é de resto uma das hipóteses que ele tinha colocado em cima da mesa ainda antes de saber o resultado do Tribunal Constitucional, mas está a deixar também em aberto a possibilidade de voltar a insistir na solução de diminuição da despesa, que foi a hipótese que ele colocou logo a seguir a esse chumbo do Tribunal Constitucional. Pedro Passos Coelho quer ter todas as cartas em cima da mesa e quer poder usar todos os recursos para conseguir sair desta ajuda externa sem um segundo resgate, obviamente, mas até também ainda, pensa ele, sem um programa cautelar, aproximando-se bastante mais do exemplo irlandês do que do exemplo da Grécia. Ricardo, já voltamos à conversa. Hoje, na antena aberta da RTP Informação, vamos analisar a mensagem de Natal do Primeiro-Ministro. Pode participar. Começa às 10h15. Reações dos partidos PCP e Bloco de Esquerda a acusar Passos Coelho de iludir os portugueses. As declarações do Primeiro-Ministro caracterizam-se por uma profunda hipocrisia e cinismo. Trata-se de um Primeiro-Ministro e de um Governo que tencionam continuar a mentir e a enganar os portugueses. Acenam com melhores tempos que virão, ao mesmo tempo que adotam medidas que prejudicam e agravam ainda mais as condições de vida dos trabalhadores, dos jovens, dos reformados. A declaração do Primeiro-Ministro mostra que há muito tempo ele não fala para os portugueses, nem para as portuguesas, não fala para o país. Ele fala para fora, fala para a Troika, para os mercados, para quem manda no governo português, e só isso é que pode justificar que, mais uma vez, ele tenha falado de um país que só existe na sua cabeça. Porque, ao contrário do que disse o Primeiro-Ministro, as desigualdades não estão a diminuir, estão a aumentar, temos cada vez mais pobres e os ricos estão mais ricos.
Cavaco Silva não pediu a fiscalização preventiva do orçamento. Terminou à meia-noite o prazo legal para o Presidente da República enviar o documento para o Tribunal Constitucional. Cavaco Silva tem agora 14 dias para promulgar a lei. Poderá depois solicitar a fiscalização sucessiva ao Constitucional, que terá 4 meses para se pronunciar. Regressa à conversa com o comentador RTP, Ricardo Jorge Pinto. Ricardo, esta decisão do Presidente é uma decisão natural? Natural e previsível. Cavaco Silva já tinha dado vários sinais nesse sentido, já tinha dito mesmo que em momentos anteriores ele tinha levado apenas o Orçamento de Estado a uma fiscalização sucessiva por pesar os prós e os contras daquilo que seria a possibilidade de uma fiscalização preventiva. Havia aqui, no entanto, apesar de tudo, uma ressalva, é que o chumbo do Tribunal Constitucional, pela sua abrangência e profundidade, poderia dar a entender que dificilmente o Governo encontraria aqui uma solução alternativa para manter os níveis do déficit naquilo que eram exigidos. E se Cavaco Silva entendesse que, na verdade, havia aqui um problema de governabilidade, poderia ter levado este Orçamento de Estado a uma fiscalização preventiva. Mas isso significaria que, provavelmente, Cavaco Silva estaria a pensar numa antecipação das eleições legislativas, num acelerar do calendário eleitoral. Não parece ser isso que está a acontecer. Cavaco Silva vai fazer como fez em anos anteriores e vai manter-se ao lado em termos de manter a confiança do Governo e daquela que é essa estratégia de Pedro Passos Coelho e de Paulo Portas. Ricardo Jorge Pinto, obrigado, bom dia.